Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos juntos aqui nessa segunda sexta-feira que estamos estudando a Bíblia. O objetivo é entender os sinais que estão na Bíblia que apontam para a volta de Cristo. E não tem sentido estudar a Bíblia sem primeiro conhecer um pouco da Bíblia. Na sexta-feira passada, nós falamos lá do que é, eu vou até colocar aqui na tela, porque é importante isso. Uma definição de Bíblia. O que que é a Bíblia? Então eu vou começar com essa tela para que todos entendamos do que se trata. Então, bem-vindo, Douglas. Que bom que você está aqui. Olha só, na sexta-feira passada nós tratávamos Opa. da Bíblia, Bíblia como ela é. Então, o que que é Bíblia para você? Algumas pessoas dizem que é um manual, que é um livro fantástico. Então, para início, Bíblia, melhor nome seria Biblioteca Sagrada, porque a Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia tem 66 livros, dos quais 39 se encontram no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Esse livro é, do ponto de vista editorial, o mais misterioso de todos. Não existe nenhum livro que por si só guarda tantos mistérios de preservação como esse. Eu vou dar uma informação para vocês aqui que é muito, muito preciosa na hora que eu falar de Isaías, que foi o tema que eu pedi que vocês lessem. Por que que era importante? Então, no contexto de definição de Bíblia, ela é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. Então, repetindo, esse é muito simples de entender. Ela é a revelação de Deus. Ótimo. Se ela é a revelação de Deus, ela revela Deus. E o que nós temos, tudo o que nós sabemos de Deus, ele foi através da Bíblia. Não tem outra fonte, qualquer outra que vier. Até os críticos da Bíblia usam a própria Bíblia para criticá-la. É, Isso é incrível. Eles pegam as histórias da Bíblia e a maioria deles, olha só, é claro que existem exceções, eles é, são críticos da Bíblia, mas nunca se deram o trabalho de estudar a Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês de um personagem brasileiro que era ateu, chamado Augusto Cury. E quando ele decidiu fazer um estudo aprofundado sobre a pessoa de Cristo, ele se converteu e hoje é um dos mais fantásticos escritores da língua portuguesa sobre o tema da pessoa de Cristo. Então, esse livro, ele tem muita, muita informação. Só recapitulando os slides que vocês viram, nós vimos o anúncio do plano da redenção, que tudo começa em Gênesis 3,15. Nós vimos a solução do problema, que foi o plano de Deus para resolver o problema que começou, aliás, do ponto de vista da humanidade, começou no Éden. Nós vimos que Deus revela os seus segredos aos mensageiros ao longo da história. Nós vimos que em todos os cenários ele deixou sinais para seus filhos seguirem. Não tem exceção. Deus não deixou seus filhos às cegas. Depois nós vimos também que foi anunciado o plano da redenção. Isso está em Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só pelos nomes dados a ele na profecia de Isaías, ele não é um profeta. Jesus Cristo não pode ser chamado de um profeta, de um grande líder, porque ele não autorizou isso em relação a si mesmo. Ele é Deus pleno, porque este é o seu nome. Maravilhoso conselheiro, olha aí, Deus forte, Pai da eternidade. Então não tem jeito de você imaginar que esse Cristo fosse uma criatura também, como assim os outros. Então, isso foi o resumo rápido do que foi sexta-feira passada. O tema central do nosso negócio
praticamente é ele vem, que é o fundo de todos os slides, está aí implícito em todas as mensagens, você vai ver isso o tempo todo aí, ele vem, porque é a promessa mais abundante que tem na Bíblia. Hoje, nós vamos estudar profetas e profecia. Nós vamos entender hoje profetas e profecias. Aqui embaixo você está vendo examinai as Escrituras. Isso é um pedacinho de um trecho que está em São João 5,39, que Jesus diz e recomenda: examinai as Escrituras, porque vocês acreditam que nelas terão a vida eterna, e são estas Escrituras que testificam de mim. Ou seja, Jesus estava falando de quê? Que livro ele estava falando naquele então? Ora, se ele falava enquanto estava aqui aos discípulos que ainda estavam vivos, e o Novo Testamento seria produzido a partir destes discípulos, as escrituras relacionadas aqui só pode se referir aos livros do Velho Testamento. E agora, no tema profetas e profecias, diz assim, ó, diz o Senhor soberano. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso está escrito no livro de Amós. Então, Deus tem nos profetas, aí vem a definição para você não ficar aqui perdido. Profeta é tradicionalmente definido como uma pessoa que serve como intermediário entre a divindade e a humanidade, comunicando mensagens divinas e, em alguns casos, prevendo eventos futuros. O termo profeta deriva do grego que é profetes, que significa porta-voz ou mensageiro. Então, um profeta, ele é um mensageiro de Deus. Por isso, quando você ver aqui, ó, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos os profetas. O texto tradicional fala que ele não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a gente precisa entender agora quem são eles. Primeiro, eles são chamados para um fim específico, revelar os propósitos divinos. Eu estou construindo uma ideia com vocês aqui para que a gente tenha certeza do que a Bíblia fala, para que a gente, quando ouvir alguém se auto-intitulando profeta, ele tem que ter as credenciais de profeta. Primeiro, por definição, ele é um mensageiro de Deus e ele não se oferece para isso, ele é escolhido e separado para isso. Isso precisa ficar claro. Deus elege, por exemplo, um rei é escolhido por sangue. Pastores e sacerdotes no tempo de Israel, pela tribo onde nasciam. Mas um profeta não. Um profeta não tem que ver com a tribo de onde, por exemplo, um sacerdote só podia ser da tribo de Levi. E os reis de Judá só podiam ser da tribo de Judá, porque eles eram da linhagem de Davi. Mas um profeta, não. O profeta, um era boiadeiro, por exemplo, o profeta Amós era um boiadeiro. Eliseu, olha o que fazia Eliseu, Elias, vai pensando nesses profetas todos, em todas as tribos, em todos os tempos. Eles não tinham, não existia autoridade humana sobre esses homens. E eu vou colocar uma coisa muito séria para vocês pensarem sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos descer um caso. Ele, o profeta, não está submetido aos poderes terrestres, sejam eles políticos ou religiosos. Não existe no profeta, o verdadeiro profeta, o chamado por Deus, comissionado por Deus, ele não se intimida e não fica. A mensagem dele, ela não é uma mensagem, ele não adequa a mensagem para o público. Ele tem que entregar o que de Deus recebeu. E automaticamente eu vou ter que citar um exemplo. Olha só, ele não se mete
aos poderes terrestres. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou pedir a Aline para ser aqui minha co-anfitriã. Ah, já está. Para a gente entender, eu vou dar um exemplo para você aqui, que é um exemplo muito impressionante. O caso de Natã. Natã foi um profeta que viveu nos dias do rei Davi. O texto você vai encontrar lá na Bíblia, está lá em segundo Samuel, ou primeiro Reis, mas é segundo de Samuel. Você vai encontrar esse relato, que é um relato tremendo. Davi tinha cometido um dos mais terríveis pecados que poderia se cometer. Ele matou um homem chamado Urias por causa da mulher dele, que era Batseba. Mas a história foi muito triste. Quando estavam em guerra, ele viu essa mulher se banhando, mandou pela autoridade que tinha de rei, mandou chamá-la. Naturalmente, a mulher não podia se negar e nenhum soldado entrou com ela para o palácio e essa mulher se viu grávida. Davi fez o seguinte: mandou chamar Urias da guerra e falou assim: veio, contou a história, agora vai dormir, vai para tua casa. Aí Urias falou assim: não posso. A arca, que naquele tempo a arca ia para a guerra. Os meus irmãos estão na batalha. Como eu iria para casa ficar com a minha esposa? Não, não vou. E ficou fora. Davi embebedou esse cara e mesmo assim ele não foi. Então o que que Davi fez? Deu a sentença de morte na mão dele numa carta selada com o selo real. Então ele sabia da fidelidade desse Urias e foi lá e entregou para o general. Ah, meus amigos, esse Urias, a carta dizia o seguinte: põe Urias na frente da maior batalha e deixe que ele morra. Recebida a notícia, executada a ordem, Urias morreu. Quando o rei achou, bom, resolvi o problema, porque agora eu não vou ser culpado de nada. De nada. Aparece um camarada chamado Natã, um profeta. Lembra, profeta, ele é separado por Deus, comissionado por Deus, e ele não se submete à autoridade humana. Ele chegou para Davi e ele foi lá correr o risco de vida, porque o rei tinha toda a autoridade. Ele apontou o dedo, ele contou uma história que o homem tinha várias ovelhas e um dia um visitante muito foi lá e apareceu, e esse personagem, ao invés de pegar das suas centenas e milhares de ovelhas, pegou uma única ovelhinha de um homem que trabalhava ali, matou a ovelha e serviu. Davi, não entendendo o que se tratava, falou assim: ó, digno de morte é o cara que fez isso. E ele deve restituir 4 vezes mais a ovelha que. E pá! Aí o profeta diz assim: tu és este homem. Foi você que fez isso. Então, esse caso é um exemplo de que o profeta não está submetido à autoridade humana. Ele é comissionado por Deus, e aqui tem uma coisa, que ele vai, diz assim, ó, o que o texto diz. O Senhor não fará nada sem revelar os seus segredos. E a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O homem é só um instrumento, como no caso de Natã. E este instrumento, ele vai falar daquilo que viu e ouviu. E ele recebe poder. Você vai ver casos extraordinários na Bíblia. Moisés, que subiu no monte e desceu do monte com as tábuas do testemunho, com o rosto brilhando. Você vai ver um homem que pega um cajado e faz o mar se abrir. Você vai contar a história de Josué, que acontece com ele a mesma coisa. Você vê Elias, que determina e faz que não chova, e vai lá um sacrifício. Esse é o profeta. Nesse contexto, a gente vai fazer o seguinte: quem é o profeta? Na maioria das vezes, a mensagem do profeta não agrada. Veja bem, quando Davi ouviu de Natã que ele era aquele camarada, você acha que ele ficou feliz? Mas ele temia Deus, ele sabia
que aquele homem que estava diante dele era um profeta. E aqui vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Olha bem nos seus olhos, para que vocês entendam a seriedade do que eu vou dizer agora. Prestem atenção bastante nisso. Não me importa a sua religião. Não estamos aqui para tratar delas. Não importa quão admirável seja o seu líder da igreja que você assiste, aonde você vai, não interessa. Se ele é padre, pastor, não importa. Mas eu vou te dizer uma coisa. A minha Bíblia diz que lá naquele tempo tinham três autoridades constituídas, e eu quero que vocês analisem isso por este ângulo. Tinha o rei, ele era o representante político. Na figura do rei, ele era a autoridade máxima. E ele também falava com Deus. Do ponto de vista religioso, tinha os sacerdotes, que era a religião constituída e organizada. E Deus falava com esse pessoal e eles também, tudo ali, certo? Mas tinha um personagem, que era o profeta. E o profeta, diferente dos dois primeiros, ele punha o dedo na cara do rei e na cara dos profetas. Eles, esses profetas, não estavam submetidos a nada, somente a Deus. Eles faziam coisas tremendas. Ele, por exemplo, Elias chega para a rainha, fala assim: olha só, ele fez uma profecia para essa mulher que ela morreria e como ela morreria, e ela morreu. A pergunta que eu vou fazer, que vai incomodar vocês, não, por isso que eu disse, não importa o seu credo, não me interessa. Porque nós não estamos aqui para falar de religião de ninguém, de igreja de ninguém, de pastor de ninguém, de padre, nada disso. Nós sabemos que temos as autoridades devidamente constituídas, que são os poderes, o poder político. E as igrejas hoje também, elas têm o seu poder político. Também tem, que são os presidentes, autoridades que estão ali. Você tem os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Pode ser um padre, um pastor ou o que for, que representa a liderança organizada da igreja. Mas quem são os profetas? Não me responda. Eu só quero que você pergunte isso. Quem são os profetas? A minha Bíblia diz que eu sou o Senhor e não mudo. Está em Malaquias 3:6. A forma de Deus interagir com a criatura, que somos seus filhos, ela não mudou. Ele continua precisando de homens e mulheres que, não submetidos a nenhuma autoridade, que senão o próprio Deus, tenham entendimento de cumprir a missão de levar o que o Criador quer que seja levado. Isso é para você pensar. Reis, sacerdotes e profetas. A gente quer sabe quem são os reis, quem são os sacerdotes, mas onde estão os profetas? Eu vou dizer por que que eu estou colocando isso para vocês, mas mais tarde um pouquinho. Vamos voltar aqui para a tela. Muito bem. Nós vimos até aqui e agora vamos. Nós vimos que quem é o profeta? Eu não estou indo muito a fundo, porque, gente, o nosso tema são os sinais. Então, eu estou só colocando para vocês as bases para a gente chegar nos sinais. Definição de profecia. Então, se você sabe que um profeta é um mensageiro de Deus que traz a mensagem do céu à terra através de um homem ou mulher, o que é então a profecia? A profecia bíblica é uma mensagem inspirada por Deus, transmitida por meio de profetas, que revela sua vontade, pensamentos e planos para a humanidade. Estas mensagens podem abordar eventos futuros, oferecer instruções morais ou espirituais e chamar o povo ao arrependimento e à fidelidade. Então, a profecia, ela, a Bíblia fala, primeiro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, profecia não nasce da vontade humana. E você vai entender isso bem claro, porque você tem visto por aí que qualquer pessoa fala, profecia, o cara deu uma profecia ali e tal. Olha só.
A profecia tem o objetivo de revelar os segredos de Deus à humanidade através de um mensageiro. Você precisa preocupar-se e perguntar se é preciso uma profecia para dizer para você, assim, eu vou te dar uma profecia aqui que amanhã você vai arrumar uma namorada. Olha só, na boa. Deus lhe deu o livre-arbítrio e você tem que buscar sabedoria para você fazer isso. Não é nesse sentido. Isso é banalizar o dom profético com coisas muito pessoais, porque a profecia não é dada pela vontade humana e ela não é de particular interpretação. O profeta é chamado pelo céu, comissionado pelo céu, revestido de poder para revelar os segredos de Deus para a humanidade. E é isso que a gente precisa ver como funciona. Então, a profecia a gente já sabe que é uma mensagem inspirada, soprada por Deus para o homem. Então, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não é a vontade humana. Vontade humana tem que ver com livre-arbítrio, a sua escolha. Por exemplo, no ápice da situação, escolher entre o bem e o mal, entre Deus e as trevas, entre a salvação e a perdição. Mas tem muito mais coisas. Você tem o livre-arbítrio até o que vai comer, que horas que vai acordar, se vai viajar. Se não... Isso é livre-arbítrio, não tem nada a ver com profecia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a banalização do profeta fez surgir os oráculos de plantão que aparecem por aí lendo mão. Porque não precisa de profecia para definir o seu dia do amanhã, é pessoal demais, é você e Deus. Aonde está? Como é que você interpreta isso então? Ele prometeu estar com você. Eu vou estar com você todos os dias. Ele já deu essa profecia. Agora, no escopo global da igreja, aí você tem profecias de tempo, profecias de eventos, e pode ser locais e globais. Por exemplo, Noé fez uma profecia de um dilúvio universal, mas a Abraão foi dada uma profecia de que aconteceria algo com Sodoma e Gomorra, específico. Jesus deu uma profecia que iria acontecer no ano 70 com a destruição de Jerusalém. E na mesma profecia, ele falou de eventos globais. Daniel falou de eventos locais da saída do povo do cativeiro. Mas também ele fez uma profecia de tempo que apontava para a segunda vinda de Cristo, para a morte de Cristo e tudo mais.